Depois de ser traída, me acho horrorosa, inferior e não consigo sair disso. Isso nitidamente, para mim, demonstra que você não está sabendo qual é o seu valor. Você não sabe quem é você. Essa é uma pergunta simples e que a maioria das pessoas no mundo tem dificuldade de responder. Quem sou eu? Né? Do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu estou disposto a aceitar e o que eu não estou disposto a aceitar. Sugiro, inclusive, que você responda essas perguntas escrevendo num caderno, tá? Enquanto você não souber quem é você, sabe o que vai acontecer? E qual é a sua essência? E saber que o erro dele não tem nada a ver com você, porque alguns homens justificam, te traí porque você fez isso, ou eu te traí porque você deixou de fazer isso, né? E é uma mentira, ele traiu porque ele foi incompetente, incapaz de não ceder à tentação. Ele te traiu porque ele foi incompetente, ele foi dando lado para outra mulher que vinha com conversinha mole. Então, incompetente é quem trai, tá? Não é o que foi traído. Existem coisas que você pode ter feito? Sim, mas os seus erros não justificam os erros dele. Nunca vai justificar. Então, quando o marido fala assim, te trai porque você fez isso ou deixou de fazer, fala, na tua cabeça tem que ser mentira. Isso é para ele se esconder e não assumir a fraqueza e a incompetência dele, tá? Então, primeiro você não deve se culpar pela escolha que ele fez. A Bíblia fala que junto com toda aprovação vem o escape. Então não tem nenhuma tentação que, foi mais forte que eu, foi mais forte que você, porque você foi conduzindo, aceitando. E a Bíblia diz que a gente deve fugir da carne. E se você não foge, inevitavelmente cai em pecado. Então, o primeiro ponto é não assumir, não trazer e não colocar sobre as suas costas o peso da traição dele. Segundo, se você não está conseguindo sozinha, é melhor você procurar ajuda. Sabe por quê? Se você diz que perdoou, e vamos imaginar que o marido errou mesmo, ele se arrependeu genuinamente, e aí você perdoa e vocês seguem o relacionamento. Pelo fato de você não conseguir se libertar dessa dor e desse sofrimento, não conseguir fechar essa ferida, vai chegar um momento que a sua mente ela vai precisar extravasar essa dor, ela precisa eliminar essa dor de dentro dela. E se você não souber como tratar essa ferida, ela vai inflamando, inflamando, inflamando. E vai chegar um momento que você vai ter que descarregar. E sabe onde geralmente isso é descarregado? No próprio cônjuge, né? E vez ou outra, qualquer que seja o assunto, qualquer que seja a discussão, desentendimento, você fala, mas é porque você me traiu. Aí você fica jogando na cara, jogando na cara. Exatamente isso que o inimigo das nossas almas quer. Que você jogue na cara, que você seja instrumento dele. Porque quem acusa do pecado e lembra do nosso passado é o inimigo. Deus, ele nos perdoa, e a partir do momento que ele nos perdoa, ele segue em frente, ele não joga. A Bíblia fala que ele se esquece dos nossos pecados, né? Então, toma cuidado, porque se você não procurar ajuda, essa dor, ela vai cada vez mais inflamar dentro de você, e pode chegar, certamente vai chegar um momento que você vai começar a alfinetá-lo. E aí, qual é o futuro disso? Se todas as vezes, ou na maioria das vezes que vocês conversam, né, e vocês têm um desentendimento, você joga na cara, mas é porque você me traiu, eu não... Se ele fala, mas você tá estranho, é porque você me traiu, tudo é você me traiu, tudo você joga na cara dele. Vai ter um momento que ele fala assim, olha, eu tentei, eu lutei, eu sei que eu errei, né? E depois eu mudei as minhas atitudes, eu eliminei tudo, mas mesmo assim a gente continua num relacionamento doente, né? Então, sendo assim, eu acho melhor cada um seguir o seu caminho. Aí você vai entrar num estágio de sofrimento nível 2, que antes eu estava sofrendo com ele, né? Porque eu estava com esse peso sobre mim, agora eu estou sofrendo com a mesma dor e agora sem ele. Então aí você tem 2 problemas para resolver. E lembre o seguinte, se você não se amar em primeiro lugar, não tem jeito de você ser feliz no seu relacionamento, porque ninguém pode dar o que não tem. Ninguém consegue ser feliz a 2 se antes não for completo sendo 1. Então, é preciso você tratar essas feridas, enfrentar de frente esses problemas, e se você não estiver conseguindo sozinha, procure ajuda. Não resista, porque sabe o que eu mais vejo? Pessoas que às vezes... Existe um estudo, inclusive, que fala que, em média, um casal leva 6 anos num estágio de sofrimento muito grande no relacionamento antes de procurar ajuda. Então,
Depois de 6 anos, na média, lógico que é uma média, tem uns que são menos, outros são mais, mas se de qualquer forma procura ajuda, por que fica resistindo? Vai procura agora. Quanto antes você tratar isso, antes vai ser curado. E se você não se cuidar, você inevitavelmente vai agredi-lo verbalmente, às vezes até fisicamente, porque pessoas feridas ferem pessoas e pessoas curadas curam pessoas e também curam o próprio relacionamento, tá bom? Próxima pergunta. Como esquecer uma traição? Diz que não tinha mais contato, mas vi ligação. O que fazer? Primeiro eu quero dizer o seguinte. Eu não conheço ninguém, pelo menos, e se você conhece, depois me apresente, eu não conheço ninguém que esquece uma traição. Traição não é algo que você se esquece, né? É algo que você escolhe não lembrar, o que é diferente. Se esquecer é apagar da memória. E não lembrar é você não querer pensar naquilo. Então, poxa, se ele prometeu e não cumpriu, por que será que ele não cumpriu? Se ele faz isso, é porque, de alguma forma, ele não está te valorizando e ele não entendeu o seu valor, tá? E demonstrar o seu valor é uma responsabilidade sua. E outro ponto que a gente tem que lembrar é que existe uma escravidão espiritual, que eu falei, o inimigo, ele nos escraviza mesmo, né? A gente se torna servo do pecado se a gente não liberta. E como que a gente faz com que esse domínio maligno cesse na vida das pessoas que a gente ama? Oração, jejum, leitura da palavra e louvor. Agora, se ele fez isso, não significa que só por ser uma questão espiritual você tenha que desconsiderar. O que você fez, né? Qual foi a atitude que você tomou depois que você viu ligação, né? Porque não faz sentido para mim alguém aceitar ser tratado desse jeito. Sabe, se eu tivesse, e é lógico que é uma visão muito masculina e o homem ele é mais racional do que a mulher, porque o homem ele pensa no agora e a mulher ele pensa no agora e pensa nele, o homem. A mulher ela pensa no futuro e pensa coletivamente. Então muitas mulheres às vezes aceitam ser tratada como subserviente, porque o que é ser tratado com subserviência? Subserviência significa servir com humilhação. Então, muitas mulheres aceitam essa situação porque ela pensa na família. Só que, olha só, se você não mostrar o seu valor e não impor ali o limite, primeiro, você se torna escrava das suas próprias escolhas e escolhas ruins, porque ele vai continuar fazendo. Segundo, você fica no estado de sofrimento como você está agora, porque afinal de contas você perdoou, ele fez, se você não fez nada, ele vai continuar ligando para outro. Terceiro, se vocês têm filho, o que o seu filho vai aprender com essa atitude? Será que é exatamente isso que Deus espera? Né? É lógico que a gente passa por aflições no mundo, né? Passa por dificuldades em casamento, e eu acredito sim na restauração do casamento. Agora, eu não acredito que possa haver restauração com uma pessoa que faz parte desse relacionamento, uma das partes, sendo menos do que a outra. Né? A mulher e o homem estão lado a lado, não existe um abaixo do outro, e aqui eu não estou falando da submissão, estou falando do ser melhor ou pior que o outro. Olha, se ele está fazendo isso, ele não está te valorizando, ou ele está valorizando mais os outros lá fora, a outra, do que você, e você quer continuar com isso? Então, se você não quer viver isso, dê um basta, diz, olha, eu te perdoei uma vez, eu acho que você não entendeu, e geralmente não entende, o homem não entende se você não levar ele a pensar nesse problema, se você não levou ele a refletir sobre tudo que você teve que superar para perdoá-lo, ele simplesmente, como eu disse uma resposta anterior, ele acha que foi simples perdoar, que não dói tanto. Agora, quando você pergunta para ele, fala assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Vamos imaginar que você viu a ligação e não falou com ele. Falou assim, amor, bem, não sei como é que você chama ele. Aí você fala, deixa eu te perguntar uma coisa. Como que você se sentiria se eu cometesse um erro com você ou você pode falar, alguém cometesse um erro com você e você tivesse que superar muita dor e sofrimento para perdoar, e essa pessoa, ela depois pisasse na bola com você de novo. O que você faria?
certamente o homem vai falar assim, eu cortaria relações, mandaria ela seguir a vida dela. Você vai falar assim, pois é, foi exatamente isso que você está fazendo comigo, porque quando você me traiu a primeira vez, eu te perdoei, tive que superar um monte de coisa. E agora eu vi uma ligação, peguei uma ligação, e o importante é você ter a prova, tá? Porque se você simplesmente falar, eu vi, mas não tem a prova, o homem vai negar até a morte, mesmo ele sabendo que é verdade. E aí vocês não conseguem dar sequência, porque ele vai ficar tentando se defender. Aqui eu me lembrei, enquanto eu estava falando aqui, eu me lembrei da passagem aonde Deus pede para o profeta falar com Davi, depois que ele adultera com Batseba, né? E ele conta o seguinte, Rei, imagine um homem que tem uma ovelha, né? E um outro homem que tem várias e várias ovelhas, e aí ele, quando ele vai comer, ele mata a ovelha justamente daquele que tinha uma só. Nossa, Davi ele fica doido, fala, não, esse cara tem que morrer, esse cara tem que isso, tem que restituir 10 vezes mais. Eu falo, pois é, foi exatamente isso que você fez. Então, olha só como essa contextualização foi necessária para Davi entender o erro dele. Então, essa mesma contextualização que serviu lá atrás, ela serve também agora. Você pode mudar a história, né? Então, para o homem, às vezes ele age num ímpeto e nem nota. E eu nem estou justificando, eu acho que ele sabe que ele está errando, tá? Nenhum homem, eu errei, olha, estou dormindo com outra pessoa, nem percebi. Não, isso não existe, tá? Estou dizendo que ele erra, mas ele não consegue mensurar a dimensão desse problema, a dimensão da dor que isso causa, né? Porque dentro de muitos homens está o seguinte, eu estou traindo a minha esposa, mas não tem nada a ver com o que eu sinto por ela. Só que ele pensa no que ele sente por você, ele não pensa o que você sente por ele e o que você vai sentir quando descobrir. Então, quando você faz essas reflexões e faz ele perceber o que você teve que superar, ele enxerga de uma maneira diferente. Tá bom? Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, uma coisa que você tem que fazer, né, controlar seus pensamentos para você não deixar isso virar ódio, né? Inclusive, esse versículo serve também para a resposta da pergunta anterior, da pessoa que se acha inferior depois de ter sido traída. Sabe o que você faz? Toma um banho de beleza mesmo, sabe? Arruma o cabelo, maquiagem, unha, se olha no espelho e se ama, né? E mostra o seu valor. E a mulher, ela tem essa vantagem, ela tem diversas roupas, diversas possibilidades de ficar bonita, e não ficar bonita para ele, mas ficar bonita para si mesmo. E outra coisa importante para quem está vivendo em situações como essa, se você está vivendo uma dificuldade no seu casamento, perceba se você não está se isolando do convívio social, se isolando de pessoas que te fazem bem, de pessoas que têm palavras acolhedoras, palavras de incentivo, porque é isso que o inimigo quer. Se a gente notar a depressão, por exemplo, ela é o afastamento da sociedade. A pessoa ela começa com pensamentos negativos, ela perde o controle desses pensamentos e ela começa a se isolar, né? E quando a gente se isola, a gente se torna mais vulnerável, porque nós somos corpo com Cristo. Você vê que Jesus ele veio com um objetivo muito claro, que era salvar a humanidade. E mesmo sendo Deus na forma de homem, ele chamou 12 para andar com ele, para preparar esses 12. Esses 12 também falavam com ele, falava palavras de incentivo, trocava afeto, carinho com Jesus. Então, isso fortaleceu. Então, nós somos seres relacionais. Não se isolem, mulheres. Não vivam da casa para o trabalho para casa, ou se você é dona de casa, só em casa. Não, tenha tempo com as suas amigas também. É importante você encontrar pessoas que falem de coisas boas, né? Só toma cuidado também para você não ir para o outro extremo, de conviver com pessoas que só reclamam, que só murmuram. Nossa, aí você cria um segundo problema para a sua vida. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com quem você acha que faz sentido. E o mais importante,
Aqui na descrição do vídeo vai ter o link para você se inscrever gratuitamente para a Semana Casamento Restaurado, que é o evento onde você vai descobrir o caminho completo para restaurar seu casamento.